paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é bom a gente meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos juntos no livro de Salmo 62, versículo 1, diz assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Aqui Davi declara que está esperando em Deus, que a sua alma está esperando em Deus. Mas ele também expressa sua confiança, ele sabe que o Senhor é o seu alto refúgio, é a sua salvação, é a sua proteção. E a gente precisa ver, analisar como tem sido as nossas atitudes enquanto a gente espera. Porque na nossa vida, na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, a gente tem períodos de espera. O tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe ali, um tempo onde o Senhor está nos preparando, um tempo onde as coisas não vão acontecer de forma automática, não vão acontecer de forma imediata. Então a gente passa por tempos, por processos de espera. Mas eu te pergunto, quais têm sido as suas atitudes? Como você está se posicionando enquanto você espera? A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que se posicionaram em Deus, de forma fiel, de forma com confiança, assim como Davi. E a Bíblia também nos mostra pessoas que não souberam esperar, que pessoas que murmuraram, que reclamaram. E as nossas atitudes nesse tempo vão determinar o cumprimento da nossa promessa, o cumprimento da promessa que o Senhor fez na nossa vida. E a gente vê José, por exemplo. José teve um período longo de espera, desde quando ele teve o sonho ainda na casa do seu pai, aquele sonho profético, onde Deus revelou a ele qual era o destino dele, para o que o Senhor estava preparando ele. Desde quando ele teve esse sonho, até quando ele de fato se tornou governador do Egito, passaram-se muitos anos. Ele teve um longo processo lá no Egito, mas a gente vê que José continuou fiel ao Senhor. Ele teve lá oportunidade, chance de se contaminar com toda aquela corrupção, com toda aquela prazeres de viver, com tudo aquilo que o Egito oferecia. Ele teve chance de se contaminar, mas ele, mesmo tentado, ele permaneceu fiel ao Senhor. Quando a esposa de Potifar tentou seduzir José, o que José falou? Não posso pecar contra o meu Deus, Então ele sabia bem em quem ele estava confiando e ele era fiel, ele permaneceu fiel, mesmo passando todas aquelas injustiças, todas aquelas provações, todas aquelas tentações, ele permaneceu fiel. E ele viu o cumprimento da promessa na vida dele. Então a gente precisa permanecer fiel ao Senhor. Durante a espera a gente não pode se contaminar, a gente não pode se corromper, a gente não pode sair da posição onde o Senhor nos colocou, mesmo que a gente sofra injustiças, mesmo que a gente sofra perseguição, mesmo que a gente sofra tentações, a gente precisa permanecer fiel. E a gente vê também a vida de Davi quando foi ungido rei, lá por Samuel, na casa do seu pai, até quando ele realmente assentou no trono, de fato tornou-se o rei de Israel, houve também um longo período de espera. Mas a gente vê esse salmo, expressa o coração adorador de Davi, o coração confiante de Davi. A gente vê que durante todo o período de espera, mesmo sofrendo perseguição da parte de Saul, mesmo assim ele permaneceu fiel, mesmo enfrentando exércitos, mesmo enfrentando injustiças, mesmo precisando lutar pela sua própria vida, ele permaneceu adorador. E a gente precisa também, enquanto a gente espera, permanecer adorando ao Senhor, anunciando o nome do Senhor. Lá em Salmo 57, Salmo 57 nos mostra, Davi escreveu esse salmo num período em que ele estava fugindo de Saul. Portanto, ele ainda não era rei, ele estava num período de espera. E olha como que ele diz no Salmo 57, versículo 6. Amarraram-me rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Versículo 9, render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Então Davi estava aqui esperando o cumprimento da promessa, ele estava fugindo de Saul,
Mas mesmo assim, ele estava rendendo glórias, louvores. Ele estava dizendo que o coração dele estava firme no Senhor. E ele dizia: eu vou te render graça entre os povos, vou te render graça entre as nações. Então, enquanto a gente espera, não é para a gente estar murmurando, para a gente estar reclamando, para a gente estar se vitimizando, não. Enquanto a gente espera, a gente precisa manter uma atitude de adoração, de louvor, engrandecendo o nome do Senhor, anunciando o nome do Senhor, falando das maravilhas do nosso Deus. Essa é a nossa atitude, essa precisa ser a nossa atitude enquanto a gente espera. É ser fiel, ser firme, ser constante, ser adorador. Mas a gente vê também na Bíblia exemplos de pessoas que não mantiveram essa postura, né? Israel é um exemplo clássico disso. Enquanto estavam prestes a alcançar a terra prometida, né? Diante da terra prometida, e quando os espias viram que lá existiam gigantes e fortalezas e que precisaria haver ali uma luta, um combate, mas que Deus era com eles, ao invés deles confiarem no Senhor, deles descansarem no Senhor, deles se firmarem, se posicionarem em Deus, porque o Senhor já tinha feito promessas, o que eles fizeram? Eles murmuraram, eles duvidaram. Então, diante da terra prometida, as atitudes deles foi essa, e a gente viu que eles ficaram ali, né, pelo deserto. A promessa não se cumpriu na vida daqueles que murmuraram. Pelo contrário, eles morreram no deserto para que uma outra geração se levantasse e possuísse a terra prometida. Então, diante da espera, o que a gente não pode fazer é murmurar, é reclamar, é questionar o poder de Deus em cumprir a promessa. E um outro exemplo do que a gente não deve fazer enquanto a gente espera é a gente tentar dar um jeitinho. É a gente tentar fazer do nosso jeito. E a gente viu isso na vida de Abraão. Embora Abraão tenha sido o pai da fé, e quantas coisas maravilhosas a gente tem para falar a respeito de Abraão, um homem que andou com Deus, que caminhou com Deus, o pai da nação de Israel, né? Aquele que foi fiel em tantas coisas, obediente em tantas coisas. Enquanto ele esperava, ele cometeu esse vacilo, esse deslize, né? Que foi de tentar dar um jeitinho. E ao invés de esperar pelo nascimento de Isaac, né? Deus falou que daria um filho através de Sara, sua esposa, mas ele quis adiantar o processo aí. E ouvindo os conselhos da própria Sara, o que ele fez? Deitou-se com Agar e gerou Ismael. Então, enquanto a gente espera, a gente não precisa tentar dar um jeitinho. O Senhor é poderoso para fazer do jeito que Ele falou, né? Exatamente como Ele falou. Mas a gente precisa entender também que Deus tem o tempo certo, o modo certo para fazer todas as coisas. Lá em 2 Pedro, o Senhor fala algo tremendo. Às vezes a gente está esperando e a gente pensa que está demorando muito, e por isso que a gente se desespera, né? Que o nosso ser se inquieta e a gente tenta dar um jeitinho. Mas lá em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem tardia. O Senhor tem o tempo certo, a forma certa de fazer todas as coisas. A perspectiva do tempo de Deus, daquele que é eterno, que vive na eternidade, que é o Pai da eternidade, é completamente diferente da nossa perspectiva de tempo, né? Enquanto para a gente parece um longo período, parece que a gente está esperando muito tempo, para o Senhor é apenas um pedacinho, assim, da eternidade. E Ele tem o tempo certo, a forma certa, Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E o que a gente precisa fazer é continuar aguardando com confiança, com esperança, adorando ao Senhor em todo o tempo, firme, fiel ao Senhor, esperando para que as promessas dEle, todas elas se cumpram integralmente na nossa vida. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando no seu espírito, em nome de Jesus.